Graça e paz, igreja. Que bênção estarmos aqui no primeiro culto de 2024, unidos e reunidos para falar: Senhor, quero mais de Ti. Primeiro dia do ano, não, primeira quarta-feira do ano, nós estamos aqui oferecendo a nossa primícia, o nosso tempo, o nosso momento, e falando para Ele: nós queremos mais. 2023, Deus ele se manifestou, fez milagres, operou curas e maravilhas. Mas em 2024 nós estamos dizendo assim: Deus, eu quero mais. Deus, eu preciso de mais. Aleluia. Feliz ano novo para todos vocês. Amém? Gostaria que vocês abrissem suas Bíblias ou ligassem-as no livro de João. Capítulo 6 e o versículo 68. Um dos maiores capítulos do Novo Testamento. Seis e 68. Todos acharam? Amém. Vamos começar do 67. Jesus perguntou aos 12: vocês também não querem ir? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Tu tens as palavras de vida eterna. Aleluia. Senhor Deus e Pai maravilhoso, estamos aqui, Senhor, em Teu nome, para proclamar Tuas verdades, Senhor. Que o Teu Espírito nos conduza, que o Teu Espírito Santo opere essa noite de uma forma sobrenatural nos corações. Que venhamos ser supridos da Tua graça mais uma vez, assim como sempre o fizeste. Em nome de Jesus que nós te pedimos. Amém. Podeis sentar. O capítulo 68 de João, aliás, o capítulo 6 de João, ele traz algumas respostas enigmáticas da vida. Alguns enigmas da vida são respondidos nesse capítulo. E eu não entendia porque esse capítulo era tão longo. Poderia ter feito outros capítulos. Era como se fosse um único parágrafo. E a gente tem várias fases quando nós começamos a ler esse capítulo. Mas o ponto central está exatamente na parte final. Quando Simão Pedro fala para Jesus: para onde nós iremos? Se apenas Tu, somente Tu, tens as palavras de vida eterna. Algumas perguntas nós sempre fazemos quando não entendemos alguma coisa. E o processo de perguntar, de questionar, faz parte do processo de aprendizado, de crescimento. Então, onde não existe dúvidas, não existe também aprendizado. Alguns filósofos até falam sobre isso. Mas se tem uma pergunta tão comum, que eu acredito que quase todos ou todos já fizeram ou já ouviram alguém falar, é sobre qual o sentido da vida. E muitas pessoas, muitos especialistas, muitos filósofos, muitos estudiosos deram as suas respostas sobre qual o verdadeiro sentido da vida. Alguns simplesmente falam que o sucesso da vida é ter sucesso. O sentido da vida é ter sucesso, é ter prazer, é ajudar o próximo, ou a combinação desses fatores. A depender de quem esteja respondendo, as respostas são bem diferentes. Alguns associam que uma pessoa que nasce, está vivendo no mundo e não ganha muito dinheiro, ele não está realmente entendendo qual é o sentido da vida.
Então, para esses, puramente materialistas, o sentido da vida está no material. E outros em conexões amorosas, mas no campo da alma. E quando a gente fala de sentido da vida, é importante observar em quais momentos essa pergunta ela surge. É interessante que quando o ser humano ele está muito bem, e de repente ele pergunta: por que eu estou aqui? Qual o motivo da minha existência? E se nós analisarmos, não uma pergunta casual, uma pergunta simplesmente porque alguém quer dar uma resposta aleatória, mas essa pergunta ela tem marcado muitas pessoas, quando aquilo que ela pensava que era o sentido da vida, não faz nenhum sentido mais para essa pessoa. Existem pessoas que diziam assim: olha, o sentido da vida está em conquistar o mundo, ganhar muito dinheiro e ter muitos bens materiais. E quando essas pessoas conseguem aquilo que ele dizia que era o sentido da vida, eles chegam à conclusão que isso não lhe supre, isso não atende à sua necessidade. Existe algo ainda dentro dele que responde: olha, por que foi que você veio? Por isso que se explica pessoas tão abastardas que cometem suicídio, que estão enclausuradas em uma depressão profunda, e quando se olha ao seu redor, aquelas pessoas elas têm tudo que muita gente gostaria de ter. Não só o material, mas tem uma família bonita, tem um apoio, tem um carinho dos seus filhos, dos seus cônjuges. Mas existe ainda um vazio lá dentro. E é aí que surge: qual o sentido da vida? Será que foi conquistar tanta coisa para chegar nesse ponto e fazer essa pergunta? Para nós irmos um pouco mais sobre esse tema, é necessário que nós venhamos entender que nós somos corpo, alma e espírito. E nessa tricotomia, cada uma dessas áreas, elas têm necessidades específicas. Necessidades do corpo. O corpo precisa de algo. Então só algo material pode suprir a necessidade do seu corpo. Na alma, as necessidades da alma, somente aquilo que pode suprir aquela necessidade não vai atingir uma outra sequer dimensão a não ser a própria alma. E as necessidades do espírito da mesma forma. Se nós analisarmos o nosso crescimento, o nosso nascimento, nós observamos que a primeira necessidade nós podemos observar no crescimento, no nascimento de uma criança. E naquele primeiro momento a criança precisa de necessidades físicas do seu corpo. Alguém que interprete a sua necessidade como a mãe pode interpretar. Ele está precisando de água, ele está precisando de uma mamadeira, está precisando que troque a sua fralda. E no segundo estágio da nossa existência, nós precisamos também de algo dentro da nossa alma. Precisamos de carinho, de afeto, de atenção. Precisamos superar os nossos limites, conquistar o nosso espaço na sociedade. Também é uma necessidade de trabalhar, conquistar os seus bens, a sua dignidade como cidadão. E no nível mais alto, a terceira necessidade espiritual. Quando eu falo da primeira necessidade, os pais, as pessoas, uma creche pode suprir essa necessidade de uma criança. Não é verdade? Ela precisa de atenção, de primeiros cuidados. E de repente, no segundo nível, alguém, uma pessoa, precisa suprir aquela necessidade, ajudar aquela pessoa a desenvolver os seus talentos, seus dons, do afeto, do carinho, mais algo intrínseco à alma.
E essas pessoas aqui no nosso plano natural, elas podem se suprir. Mas o mais incrível é que a necessidade espiritual, somente Deus ele supre. Somente Deus ele pode suprir a nossa necessidade espiritual. Existem pessoas que chegaram lá no ápice, conseguiram realizar todas as suas necessidades, mas tem uma, a mais íntima, a que realmente estava faltando ser suprida. É somente através da conexão com Deus. E Deus ele não permite que ninguém e nem que nada roube esse lugar. A palavra de Deus diz que a glória dele ele não dá a ninguém, a outrem. O que significa que a tua necessidade de estar perto de Deus, de se conectar com Deus, só Ele pode suprir. Mas é complexo muitas das vezes saber qual é a necessidade do ser humano. É complexo. Por isso, quando a gente fala das primeiras necessidades, necessidades do plano físico, é interessante observar que, por isso que existem tantas profissões. Cada profissão para suprir uma demanda da sociedade, uma necessidade da sociedade. Por isso que existem os médicos, os engenheiros, os professores, os policiais, os magistrados, os juristas. Cada uma dessas áreas, cada uma dessas profissões, buscando suprir alguma necessidade. E esse processo de suprir necessidades vai muito mais além do que nós podemos falar aqui. Porque o tempo todo nós estamos precisando de alguma coisa, mas nem sempre nós conseguimos detectar, identificar qual realmente é a minha necessidade. Nós sabemos que alguma coisa está incomodando, alguma coisa não está legal, não está bem. Agora, identificar a causa do problema, a causa raiz, não é uma coisa tão simples. E quando nós estamos falando de necessidades, nós estamos falando de suprimento. Suprimento versus necessidade. No Antigo Testamento, quando se falava de montes e vales, isso tinha um significado específico, que ainda se aplica aos nossos dias. Monte no Antigo Testamento era símbolo da presença de Deus. Porque não existia helicópteros, não existia torres, prédios, arranha-céus, não existia espaçonaves. Então o ponto mais alto da terra que o homem poderia chegar, que era no monte, era o lugar que estava mais próximo do céu. E por esse motivo atribuía-se que o monte era o lugar da presença de Deus. Quer ficar mais próximo de Deus? Vá para o monte. É interessante que Deus se manifestava assim no monte. As tábuas dos 10 mandamentos foi no monte. A transfiguração de Cristo foi lá no monte. E grandes eventos da presença de Deus ocorreram exatamente nesse ambiente. Só que lá também no Antigo Testamento, Deus fala para os israelitas construir uma tenda da sua presença, para que ele pudesse habitar no meio do povo. Ele ia sair do monte e habitar no meio do povo, de uma forma simples, não na sua glória, na sua majestade, porque se nós tivéssemos a experiência de vermos Deus em sua glória e majestade, no nosso corpo, nós iríamos morrer. E para que aquele povo não morresse, apesar da sua gloriosa majestade e presença, ele pediu que os israelitas, ele ordenou aos israelitas que construísse essa tenda. E Deus começou a habitar. Ele sai do monte e vai para o vale, dizendo assim, dando uma mensagem para a humanidade de humildade, e que mesmo no vale ele estaria conosco. E o interessante é que o contrário do monte é o vale. Quando a gente fala de vale, ia falar de prova, né? Estou no vale, estou na prova, estou passando pelo deserto, estou passando pela escuridão, pela escassez. E quando se fala, estou passando pelo monte, eu estou vivendo o melhor de Deus.
é o crentez, a nossa linguagem, muitas das vezes, meu irmão ali está passando pelo vale, está na prova. Interessante que Deus, ele veio também para o vale. Deus, ele se manifesta assim quando você está sorrindo, vitorioso, mas ele também se manifesta no vale, na angústia, no momento que você está sendo esquecido. O vale é um lugar, às vezes, frio. O vale também é um lugar que as pessoas ficam mais vulneráveis, porque elas estão normalmente passando por algum tipo de escassez. Se eu falo de monte, eu falo de suprimento. Se eu falo de vale, eu falo de quê? De necessidade. O salmista Davi, ele entendeu essa complexidade e necessidade. E ele disse assim: eleva os meus olhos para o monte, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Muitas das vezes, quando nós estamos no vale, nós temos dificuldade de entender de onde virá o nosso socorro, o nosso refúgio. Mas a palavra de Deus olha para o alto, porque é de lá que vai vir o teu socorro. É de lá que virá a necessidade sendo suprida, a resposta à tua necessidade. Aleluia. E quando nós começamos a vasculhar um pouco a palavra de Deus, nós entendemos que o sentido da nossa vida vai além do suprimento das necessidades. No livro de João, capítulo 6, nós podemos ver várias fases das necessidades do homem sendo supridas em vários níveis. Inicialmente, nós podemos observar que esse capítulo ele começa com a primeira multiplicação dos pães. Milagre de provisão física do mundo natural. Isso arrastou multidões. Muita gente estava com fome e precisava de um suprimento. 5 pães e 2 peixinhos apenas. E Jesus faz um milagre. O milagre que deixou aquelas pessoas que foram alimentadas perplexas, admiradas, e se espalhava a fama de Cristo, aquele que multiplica na escassez. E todo mundo tinha suas necessidades e precisava das suas necessidades sendo supridas. Afinal de contas, quem é que fica feliz em ter uma necessidade não suprida? Por mais simples que seja a tua necessidade, quando você supre, algo dentro de você fica tranquilo. Uma das necessidades mais básicas que nós temos, a necessidade de tomarmos água. Imagine quando você não consegue suprir essa necessidade. Talvez não, vocês têm em grande abundância, mas todos nós já passamos por algum momento de não termos a água que queríamos naquele momento. Imagine se for no caso mais extremo, pessoas que vivem em situações complicadas de água. Os nossos sertanejos, que têm experiências profundas, dolorosas sobre a escassez da água. Nós temos um clima semiárido. Na época de Cristo, os desertos ali de Israel, daquela redondeza, não são são áridos, extremamente secos. Por isso que Jesus falava tanto daquela necessidade básica da água, a água da vida. E muitos dos milagres estão associados à presença da água, porque era uma das maiores necessidades físicas daquela época. Mas imagine se você tem sede, e alguém te dá uma nota de R$1, de R$10, de R$100. Ele diz: olha, continua com tua sede, vou te dar aqui R$1.000. Continua com tua sede, vou te dar um carro. Nada pode suprir a necessidade daquela sede, se não for com a própria água. Porque isso pode custar a vida. Então, cada necessidade, ela requer um suprimento específico.
Então, nesse primeiro capítulo, nessa primeira parte, nós observamos aqui a primeira necessidade sendo suprida, necessidade de pão, de alimento. E Jesus estava fazendo exatamente isso, suprindo a necessidade daquele povo, através de um recurso limitado. Mas o nosso Deus é o Deus que faz milagre. Ele não precisa ter muito, ele precisa ter alguém que se predisponha a ser o agente de milagre na terra, para que ele possa então exercer a majestade dele na escassez. E ainda caminhando aqui no capítulo 6, nós observamos aqui um outro milagre, algo fora do contexto natural. Jesus andando sobre as águas. No primeiro momento, Jesus estava suprindo necessidades, e nesse também, as pessoas precisavam ter um pouco mais de experiência, precisavam ter revelações de Deus, precisavam entender um pouco mais quem era verdadeiramente o Filho de Deus na terra, aquele que não só supre necessidade, mas se revela no meio do seu povo. Ninguém nunca tinha visto um homem andando sobre as águas. Jesus causa aquele impacto, e as pessoas ficam admiradas. Quem é esse? Um homem andando sobre as águas. Necessidades sendo supridas lá na alma, convicção. E a principal mensagem desse trecho aqui é os medos que nos apavoram, que nos aprisionam. E Jesus andando sobre as águas, ele falava uma palavra-chave desse texto: não temas. Não tenha medo das ondas, das tempestades, eu estou com você. E é aí, nesse momento, que nós entendemos Deus se manifestando no meio do seu povo, dando ânimo e trazendo uma palavra de encorajamento, através da sua manifestação sobrenatural. A fé daqueles ali, ao ver esse milagre, aumentou e muito. Nos dois episódios, a multidão só crescia. Quem é que não quer andar atrás de uma pessoa que supra as necessidades? Quem é que não quer andar atrás de uma pessoa que diga que, olha, embora as ondas sejam gigantescas, não tenha medo, eu estou com você no barco, e ele prova que está com você? Isso fortalece a nossa fé, a nossa convicção. E no terceiro momento, se no primeiro momento Jesus falava de necessidades físicas, no segundo momento era mais a alma que estava sendo tratada, no terceiro momento, Jesus, o pão da vida. A partir do versículo 25. E ele começa a mostrar algo: olha, supra tuas necessidades físicas e emocionais, mas eu quero suprir algo a mais ainda. Quero fazer algo mais na sua vida, algo mais profundo. Eu quero que você se alimente desse pão, pão da vida. O pão que vai te levar à vida eterna. Você não vai morrer. Enquanto a primeira necessidade e a segunda estavam sendo supridas, as multidões só aumentavam. Mas quando ele começou a falar de algo espiritual, as pessoas começaram a murmurar: mas como isso é possível? Um pão? Como? E o povo começou a entrar em parafusos. E até os discípulos começaram a murmurar. Até aqueles homens que estavam andando com ele, quando falou de algo muito mais elevado, começaram a criticar. Mas acho que Jesus está equivocado com alguma coisa. E nesse momento, os discípulos falaram que as palavras de Cristo, elas eram duras, elas causavam confrontos. No versículo 43, Jesus responde assim: parem de me criticar, parem de me criticar, porque eles não entendiam o pão da vida. E Jesus explicava, mas eles não entendiam. Eles só entendiam o que era no campo natural. Mas quando se falava das coisas do alto, das coisas do céu, ficava tudo mais difícil.
tudo mais complicado, e começaram a murmurar uns ali com os outros, falando dessa mensagem, falando como ele pode ser o pão, como isso é possível. E Jesus falava: asseguro a vocês, que aquele que crê, tem a vida eterna. E eles perguntaram: como pode um homem nos oferecer a sua carne para comermos? Imagina só a situação daquele povo. Como esse homem pode nos oferecer isso? E diante de tudo isso, aquela murmuração foi crescendo, foi crescendo. Uma necessidade que Jesus queria suprir no meio do seu povo. O povo não conseguiu entender a mensagem e começou a criticar aquele que poderia suprir a sua necessidade. E a Bíblia fala aqui no versículo 60: ao ouvir isso, muitos dos seus discípulos disseram: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? Quando se fala das coisas do alto, quando se fala das coisas de Deus, se fala de renúncia, se fala de uma nova postura diante dos homens, diante de Deus. Que isso não é bom de ouvir. É bom de ouvir quando Deus diz: vai suprir as nossas necessidades, vai remover as nossas dores. Quando Ele fala que, olha, eu estou contigo no meio da luta, da provação, isso é muito, mas muito bom de ouvir, isso não resta nenhuma dúvida. Mas a mensagem do Evangelho também é renúncia. A mensagem do Evangelho também é uma postura que requer esforço, que requer dedicação. E quando os discípulos falaram isso: dura é essa palavra, quem pode suportá-la? E sabendo em seu íntimo que os seus discípulos estavam se queixando do que eles ouviram, Jesus lhe disse: isso te escandaliza? O que acontecerá se vocês virem o Filho do Homem subir para onde estava antes? O Espírito dá vida, a carne não produz nada que se aproveite. As palavras que eu disse são Espírito e são vida. As palavras de Cristo, apesar de ser duras, mas ela traz vida. Ela traz o movimento do crescimento espiritual. É Espírito e é vida. Pode ser doloroso carregar a cruz, mas isso produz vida, e vida em abundância. Aleluia, glória a Deus. E diz a palavra aqui no versículo 66: daquela hora em diante, muitos dos seus discípulos voltaram atrás e deixaram de segui-lo. Cadê aquela multidão? Enquanto a primeira necessidade estava sendo suprida, a casa estava cheia. A segunda necessidade estava sendo suprida, a casa estava sendo cheia. Mas quando Deus começa a falar das coisas do alto, falar da cruz, falar do arrependimento, muitos desistiram. E essa mensagem, estrategicamente, no primeiro dia do ano, Jesus pergunta: vocês vão continuar comigo até o final? Vocês vão continuar comigo até o final? Se Jesus perguntasse agora: você vai desistir de mim? E se Jesus perguntasse mais forte dentro de você: você vai desistir de mim? Você vai desistir do propósito que eu já escrevi para a sua vida? E por que você estava querendo deixar tudo? E por que você pensou em abandonar tudo? A mensagem de hoje é um confronto também para as nossas vidas. O ano está começando e Jesus está perguntando: quem quer ir comigo até o fim? Aleluia. E uma das respostas mais fortes do Evangelho foi escrita por um homem que expressou aqui:
no versículo 68. Que diz assim: mas antes veio a pergunta de Jesus. Jesus perguntou aos 12, ao seu grupo de líderes, né? Aos escolhidos: vocês também não vão embora? Vocês também não querem ir? Vocês também não vão me abandonar, porque a multidão já foi embora? E vocês? Simão Pedro lhe respondeu: Senhor, para quem iremos? Para onde nós vamos? Porque só tu tens as palavras de vida eterna. Esse entendeu o sentido da vida. O sentido da vida é se alimentar do pão do céu, é viver segundo o propósito que Deus escreveu para as nossas vidas. Ele estava com Cristo, ele estava presenciando os milagres físicos, emocionais, as revelações do Filho de Deus, mas nenhum desses foi o motivo que ele alegou naquela resposta. Ele falou: só tu tens as palavras de vida eterna. Os milagres aqui tu fazes, nos alivia, nos dá alegria, mas passa. Quando estamos angustiados na nossa dor, a palavra de conforto de Cristo também nos alivia, nos deixa felizes, mas isso passa. Mas as palavras de vida eterna, elas não passam, elas nos transportam para a vida eterna. Aleluia! E é para esse lugar, a vida eterna, que Cristo quer nos preparar todos os dias. Todos os dias de 2024, Jesus disse: olha, não esqueça que eu estou com você. Se você está no vale, eu estarei com você no vale. Se os teus medos te assombram, não tenha medo. Mas saiba que eu tenho algo muito maior. Além desse plano, eu estou falando da vida eterna, da salvação. E somente aqueles que têm a experiência do novo nascimento, somente aquelas pessoas que verdadeiramente entregaram as suas vidas a Cristo, estão ouvindo a voz do Espírito Santo na sua trajetória de vida, sabe o sentido da vida. Evangelista, mas eu oro, eu vou para a igreja, mas eu não estou mais sentindo aquela alegria que eu sentia, aquela disposição que eu sentia, aquela alegria que eu tinha quando o louvor começava a cantar, eu me derramava. Eu não estou mais sentindo dessa forma. O que Cristo está falando? O seguinte: que Ele continua sendo a tua fonte, Ele ainda continua sendo aquele que vai suprir a tua necessidade. Ele está dizendo: olha, se você recebia um milagre, eu quero te dar mais 10. Se você orava 1 hora e não está suprindo mais, eu quero agora ficar com você durante 2 horas. Se você jejuava uma vez, jejue 2, se aproxime mais dEle. E a palavra de Deus diz: aqueles que se aproximam do Senhor, de forma alguma Ele os lançará fora. Quer revelação de Deus? A palavra de Deus diz que os que de madrugada me buscam, me acharão. No momento que todo mundo está suprindo a sua necessidade mais básica, que é o sono, e você abre mão para falar com Ele, Ele se revela a você de forma sobrenatural, porque Ele honra os teus esforços. Se existe um ser, esse ser supremo é Deus. Ele contabiliza cada um dos teus esforços, e a tua tentativa de continuar não será jamais esquecida. Ele irá honrar a tua fé mais uma vez. E saiba que no monte está o nosso refúgio, mas se você está passando pelo vale, Ele também está no vale. O salmista Davi entendeu esse significado do vale ao pronunciar e escrever uma frase mundialmente famosa: o vale da sombra da morte. Ainda que eu passe pelo vale da sombra da morte, não temerei. Não temerei. Por quê? Por quê? Porque Tu estás conosco. Se você tem passado pelo vale, não tenha medo, Ele está com você. Ao passo de que você chegou hoje aqui,
sem saber o que vai acontecer na sua vida, o que Ele diz para você: se alimente do pão do céu. Coma desse pão do céu, da água da vida. Você será suprido na sua necessidade mais íntima, a necessidade espiritual. E aí sim, você vai entender qual o sentido da vida. O verdadeiro sentido da vida, só quem pode entender, só quem pode explicá-la, é quem projetou, quem criou a vida, o nosso Criador. Lá em Gênesis ele diz: façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E ele fez o homem, não fez o homem eterno, mas fez um espírito eterno. O homem que vai ter uma passagem aqui, e essa passagem aqui é apenas uma ponte. A depender das tuas escolhas, dos teus posicionamentos, isso vai te levar à maravilhosa cidade, a cidade santa, as mansões celestiais. Aleluia. E a pergunta: quem não vai abandonar a Cristo? Quem não vai abandonar a Cristo? Dê um brado de vitória, dê um glória a Deus. Aleluia. Com suas palmas aí, desse jeito que você está fazendo, você está dizendo: Jesus, eu não vou te abandonar. A multidão pode ter ido embora, mas eu vou continuar contigo, Senhor, porque Ele não desistiu de você, Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de nós. Aleluia. Ele quer que você termine o ano melhor do que o teu começo. Ele quer te encher mais e mais, Ele quer se manifestar mais e mais, e realizar os teus sonhos, suprir as tuas necessidades. Aleluia. Glória a Deus.